prazer poder estar aqui junto a vocês. Meu nome é Alexandre Júnior, para as pessoas que não me conhecem. Sou espírita já há algum tempo. Sou pesquisador do espiritismo, também pesquiso as questões da sociedade e faço essa interface com as questões da espiritualidade. E sou escritor, já publiquei 3 livros. Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade, um diálogo com as questões sociais. Por uma teoria espírita sobre gênero e sexualidade, um diálogo decolonial. E o outro livro que eu publiquei junto com o professor Adeosório, do Rio Grande do Sul, é sobre ele que a gente vai tratar hoje à noite, que é Sociedade do Sujeito Inacabado, Deserto de Humanidades na Trajetória do Espírito. E eu escrevi com o professor Jair Almeida, a quem eu tive a honra e prazer de dividir essa escrita. Esse livro surge de alguns textos, um de Kardec e um de Paulo Freire. Freire, quando fala do inacabamento humano, e Kardec também, quando fala desse inacabamento humano. E naquele momento, eu tinha acabado de ler um livro do Jair Almeida chamado Morte, Luto e Imortalidade, um bom livro. E ele tinha acabado de ler meu livro e a gente começou a conversar e surgiu, isso já há uns 2 anos e meio, mais ou menos atrás, surgiu a ideia da escrita. Esse texto do Freire fala sobre o inacabamento humano e a necessidade de se perceber inacabado, porque esse inacabamento ele sugere aquilo que a gente chama de progresso. Se nós fôssemos acabados, nós não teríamos a necessidade de vivermos em progressão, de sermos progressivos na nossa trajetória enquanto sujeitos presos nesse corpo físico e diante do mundo social. A outra perspectiva que nos fez buscar essa escrita, quando a gente trata da questão dos desejos de humanidade, é da gente poder falar das cobranças que a gente acaba sofrendo, e nós espíritas também, porque o espírita tem CPF, tem tipo de eleitor, ele paga imposto, então ele tem uma vida social e a gente precisa entender que não, a gente às vezes trata da vida assim, né? Vida lá dentro e vida lá fora, quando a gente fala do profano e do sagrado, só que não existe vida lá fora e vida aqui dentro. Existe vida e nós estamos emergindo nessa vida. Então a gente via que determinadas cobranças por esse acabamento que não é natural, ele trazia vários tipos de adoecimento mental. E também vários tipos de dificuldade para a gente poder perceber o atual momento em que a gente se encontra, dar conta da demanda que é peculiar à nossa natureza, do sujeito encarnado, percebendo toda essa relação que se dá e a influência que essa vida social exerce sobre nós. Aí, lendo uma pergunta de Kardec, no comentário dele, na pergunta 768, ele diz assim: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas umas das outras se completam, para lhe assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. E aí, quando eu li isso em Kardec, eu digo, cara, a gente precisa muito discutir a nossa relação com o espírito encarnado, como se dá esse processo. E aí eu fiquei pensando em várias coisas que a gente discute, que a gente pensa, por exemplo, porque num planeta de 8 bilhões aproximadamente de pessoas, 7 bilhões e um pouquinho, 7 bilhões e meio aproximadamente, de pessoas encarnadas, meu pai é meu pai. Sabe? Tem 7 bilhões e meio de possibilidade dele não ser. E só uma dele ser, e ele é meu pai nessa trajetória. Não é? Porque num quadrante tão grande, num globo tão grande como é a Terra, eu estou encostado em terras pernambucanas, em Recife. Não é? Por que isso acontece? E aí eu comecei a perceber que, de certa forma, a gente não conseguia tratar as questões de sociedade, aquelas que envolvem o dia a dia do sujeito, sem produzir uma perspectiva que não fosse dogmática, ou que tratasse, porque tem uma questão que a gente discute dentro do centro espírita não é lugar de discutir política, não é? Mas política é uma palavra policêntrica. E o ser humano é político, ele é socialmente político. Então não dá para a gente tratar de mundo, de sociedade, de realidade social,
de comportamento, porque o Espiritismo não é uma doutrina de contemplação, o Espiritismo é uma doutrina comportamental. Então não dá para a gente tratar disso tudo se alijando de produzir determinados debates, principalmente os debates que envolvem a política social, a política do dia a dia e a necessidade que a gente tem que aprender a conviver um com o outro. Quando a gente viu isso, né, eu e o Gé, a gente precisa discutir com esse sujeito inacabado e as questões que envolvem esse sujeito. Daí o primeiro capítulo, ele se dividiu em 8 capítulos, ele escreveu 4, nós escrevemos de forma intermitente, ou seja, ele escreveu 1, 3, 5 e 7, eu escrevi 2, 4, 6 e 8. O primeiro capítulo ele chama de Direitos Humanos, Perspectivas Sociais e o Espiritismo. Nesse capítulo, já faz um apanhado histórico da produção dos direitos humanos, do que se trata dos direitos humanos, qual a realidade e qual a relação que a gente pode estabelecer no sentido de produzir uma espiritualidade que se preocupe com os direitos que se garantem para sujeitos e dos sujeitos. E aí a gente passou a pensar, tipo assim, olha, se é tão difícil quando a gente fala em produzir reencarnação, uma reencarnação que esteja justa, que a gente consiga fazer eclodir as potencialidades que existem em nós. E o processo da educação ele tem como fim, né, fazer com que eclodam as potencialidades das sujeitos e dos sujeitos. Aí o que é que a gente discutiu? Digo, olha, é muito mais fácil uma reencarnação exitosa num mundo social justo, ou é muito mais difícil uma reencarnação exitosa num mundo social justo e igual? O que é que vocês acham? Vocês podem falar, desejar. Eu gosto de começar dizendo que eu não trago verdades absolutas. Então, o que a gente traz é fruto de pesquisa, pode ser refutado, né? As pessoas podem concordar, podem não concordar, está de boa, não tem nenhum problema, porque a gente não veio aqui produzir cátedra ou produzir verdades absolutas. Né? O que a gente traz é fruto daquilo que a gente pesquisa e pode ser simplesmente refutado. Para nós, seria muito mais fácil a gente dar conta da nossa demanda encarnatória num mundo social justo e igual. E Kardec fala disso na terceira parte do livro dos Espíritos. Porque ele dedica essa parte inteira à nossa relação uns com os outros do ponto de vista social. E também ele estabelece as leis morais. E olha, Kardec não fala disso só no livro dos Espíritos. Ele fala disso no livro dos Médiuns. Ele fala disso nas revistas espíritas. Eu poderia citar a revista espírita de 66, a de 68, né, a de 64, de 67, de 58. Tem vários artigos que ele se preocupava com essa relação e com o estabelecimento de um processo dogmático que fizesse com que nós não nos discutíssemos a realidade social contemporânea. Então a gente poder pegar o espiritismo que foi escrito no século XIX e contextualizar aquilo que Kardec queria falar para uma realidade social contemporânea. Porque a gente vive, igual as pessoas do século XIX, as nossas demandas são iguais à do século XIX? Não são. No século XIX existia uma realidade social, cultural, política, e hoje a realidade é totalmente diferente. Então ele trata disso no sentido de fazer com que nós despertássemos que nós somos sujeitos encarnados, interessenciais, como costuma dizer José Coelho Pires, e por sermos interessenciais e por fazermos parte por essa conjuntura daquilo que nos forma, nós temos e sofremos influências do meio e também daquilo que a gente é enquanto espírito. Então nós não somos apenas espíritos, nós também sofremos a influência do nosso cotidiano e também a influência do meio sobre aquilo que a gente se transforma e sobre a forma que a gente interage para poder transformar o mundo. E aí, no primeiro capítulo, Jair diz assim: Allan Kardec tratou o espiritismo não apenas como uma metafísica, que se preocupa com o espírito e sua imortalidade, mas situou sua filosofia na defesa de uma sociedade mais igualitária e mais justa. E a gente vê isso, né, em toda a obra. Na pergunta 806, por exemplo, Kardec faz a seguinte pergunta: a desigualdade social é uma ação divina? Os espíritos respondem de forma categórica: não, é uma ação humana. É o que a gente entende dessa resposta? É uma resposta simples, direta e objetiva. E quem também tem responsabilidade de produzir uma sociedade mais justa e mais igual somos nós. Então, se é uma causa, se são pelas causas humanas, né, e a vida é produzida, a vida social é produzida a partir de desigualdades e injustiças, né, é nossa responsabilidade
produção dessa justiça precisa ser também coletivo. Ou seja, a gente acredita muito na questão do progresso individual e que quando cada um de nós evoluir a tal ponto, a Terra acompanhará esse processo de desenvolvimento, de progresso e de produção de justiça e de igualdade. Se nós pudéssemos parar para pensar um pouquinho, que é necessário um senso de coletividade para produzir um bem que seja para mais pessoas, não dá para a gente trabalhar só a perspectiva do individualismo como sendo essa única fonte de progresso. O progresso é social, ele é coletivo, ele é histórico e ele é político também. Então, são sobre essas coisas que estão montadas no primeiro capítulo do livro. O segundo capítulo que eu escrevo eu sou pedagogo de formação, e o segundo capítulo que a gente escreve a educação libertária e a produção da autonomia. Como é que a gente vai buscar essa percepção de educação que liberta e também da produção de autonomia? É que o espiritismo ele é embasado na produção dessa autonomia. Qual seria essa autonomia? Seriam os sujeitos e sujeitos relacionados entre si conseguirem entender que é possível e necessário dar conta das suas próprias demandas. E o centro espírita é ser um centro de motivação para que a gente possa ganhar força quando a gente está se sentindo cansado, ou quando a gente está se sentindo oprimido, ou quando a gente está se sentindo sozinho, para que a gente possa dar conta dessa demanda a partir desse princípio de autonomia. Entendendo a nossa relação com o sujeito, né, que faz parte do nosso mundo, e também entendendo a nossa relação conosco. E aquilo que eu disse lá no começo, né? Então, porque meu pai é meu pai, quais as raízes que aprofundam essa relação, o que me faz, né, ser um ser vivo, humano, no século XXI, diante dessa realidade social que a gente encontra, e o que, a gente pode fazer para ser parceiro do progresso. E não acreditar que o progresso se dá por osmose, ou ele acontecerá como uma magia. Percebe? Porque não se dará como um conto de fadas. Ele precisa que haja empenho para que coletivamente a gente possa produzir esse progresso. Nesse capítulo, eu digo assim, não é possível pensarmos o espiritismo numa reflexão contemporânea que não tenha em sua essência uma perspectiva que seja libertadora, libertária e produtora de autonomia. Então ela precisa ser libertadora, eu acho esse termo bastante interessante, no sentido da gente ajudar a produção da liberdade para aqueles que não conseguem vivê-la ou sentir que é possível vivê-la sozinho. Ou seja, uma pessoa que tem fome, ela precisa de uma intervenção libertária, que é isso que a gente faz, para que ela entender, para que ela, depois de saciada e liberta desse mal, ela consiga dar conta exatamente do que significa a liberdade. E a liberdade para nós, ela pode ser trabalhada tanto pelo aspecto físico, nesse sentido de não estarmos trancados, né, trancafiados no lugar, mas ela pode ser compreendida também a partir de uma perspectiva filosófica, a partir de uma perspectiva antropológica, sociológica e também a partir de uma perspectiva de produção de vida, mas não de vida no sentido de sobrevivência, mas de poder viver com dignidade e realidade. Então a gente percebe que o espiritismo está envolto com essa preocupação. Não só de como o tempo passa, mas de como a gente vive nesse tempo. Né? Como é que a gente vive nesse tempo? Que tipo de relação, né, durante esse tempo a gente é capaz de produzir? Como é que a gente se vê no meio? Como é que a gente vê o meio? De que forma a gente interfere na produção de um mundo mais justo, mais igual? E de que forma é possível nós interferirmos nesse mundo? Então, quando a gente pensa nesse sujeito, e a gente trata o sujeito apenas como corpo e como espírito, nós negligenciamos outros aspectos que fazem parte das humanidades, que compõem aquilo que nós somos enquanto sujeitos e enquanto sujeitos. Então nós não somos apenas o corpo físico e o espírito. Né? Tem outros aspectos que compõem a nossa realidade. O aspecto social é um desses aspectos. O aspecto ambiental é outro desses aspectos. Né? A forma que a gente se relaciona com ele e a forma que a gente vive a partir dele influencia diretamente na nossa forma de viver. Está mais quente, está mais calor, está menos quente, está menos frio, está mais frio, chove mais, chove menos, chove em épocas diferentes, e tudo isso interfere diretamente na nossa forma de viver e na nossa relação com o mundo, e com o planeta, com a sociedade e com o progresso. Não é? Porque a gente vai ter que se adaptar a novas realidades que não eram comuns, mas que passam a ser comuns.
ainda no segundo capítulo, eu digo, partimos do pressuposto da compreensão dos seres humanos e espíritos sociais. É como eu trato, né, nós, indivíduos, não apenas a partir de um olhar espiritual. E isso para que, atravessados em individualidades, em todas as diversidades, potencialidades e possibilidades de vivência e aprendizado, possamos trabalhar a cognição, a intelectualidade e ofertarmos uma discussão que nasça da compreensão da incompletude humana. Então, outra coisa que perceber a questão da incompletude faz conosco é nos tornar mais democráticos no sentido de perceber que quando a gente fala da igualdade entre as pessoas, a gente não trata de uma regra ou de um pensamento que não faz sentido. Porque muitas vezes essa igualdade não é vivenciada do ponto de vista prático, do ponto de vista real. Existe uma igualdade que não é compartilhada. E aí a gente trata, quando a gente fala dessa coisa da incompletude, a gente acaba se colocando no patamar onde cada sujeito e cada sujeito possui a sua incompletude, mas que formados de coletividades, a gente pode produzir um mundo mais belo a partir exatamente desses limites que são compreendidos por cada sujeito e por cada sujeito. Então não são limites que nos impedem de produzir amor e de produzir afeto. Muito pelo contrário, são limites que nos aproximam da necessidade de discutir a importância do afeto na composição do outro. A importância do ser percebido, do ser tocado, do ser lembrado, sabe? A importância de você estar em casa. Eu vi que a gente está ficando... o tempo mudou, né? As perspectivas até de relação elas mudaram com o tempo. Eu tenho uma amiga que a gente foi da mocidade junto, nem faz tanto tempo assim, mas nós fomos da mocidade juntos e tal. E um dia eu mandei uma mensagem para ela, perguntando assim, eu estava acostumado, eu um dia no centro, ela fazia parte, quando acabava a reunião, a gente ia na casa da mãe dela, sentava na cozinha, tomava um café, ria um pouco e tal. E um dia eu mandei uma mensagem para ela assim, fulana, posso me ligar? Aí eu caí ao princípio, não é mais como era antigamente. Hoje, ligar para alguém faz uma ofensa. A gente tem que mandar uma mensagem, saber se ele tem disposição para atender, se está disponível para aquele momento. Né? E em algum tempo da nossa trajetória, a gente ia andar com um orelhão no bolso. Né? Então a gente precisava, muitas vezes, encontrar uma forma de se comunicar. Então, acho que de alguma maneira, a gente vai perdendo esse feeling, esse trato, essa forma de lidar uns com os outros, e nós, como somos sujeitos que precisamos da prática para poder entender como proceder e como a gente procede, vem de uma prática e de uma ética, a gente tem perdido a intimidade de se relacionar uns com os outros. E é urgente que a gente recupere isso, ou que a gente se dedique a isso, porque isso faz parte da essência daquilo que nos compõe humanos. A forma que a gente se relaciona, a maneira como a gente troca, a maneira como a gente partilha. Então é importante que a gente... No terceiro capítulo, Gerry Almeida trata de uma coisa que eu achei bem interessante, a forma que ele aborda, que é reumanização do sofrimento. Eu achei massa porque não é assim, a romanciação do sofrimento. Porque às vezes a gente romanceia a ideia que a gente tem da relação nossa com o sofrimento. E aí a gente diz essa frase, que a gente tem que sofrer mesmo. Não, a gente não tem que sofrer. A gente sofre por uma contingência, por essa incompletude, por não sermos completos. A gente sofre porque muitas vezes nós não temos maturidade para fazer a escolha certa. E vital, é vital. Em algum momento você vai ter que responder por aquilo. Não é? Você faz as escolhas e em algum momento a conta chega. E quando a gente vai ficando com a barbinha branca, a gente vai entendendo isso. Né? Renato Russo diz, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Naquele momento a gente não percebe aquilo, mas o tempo vai passando e você diz assim, poxa, se eu tivesse feito tal coisa lá atrás, talvez eu não tivesse acontecido comigo tal coisa. Isso é bom, porque gera experiência, mas não é um fato que a gente tem que sofrer para aprender. Talvez seja muito mais fato a necessidade que a gente tem de amar para aprender. O sofrimento é uma contingência quando o aprendizado não rola. Sabe? Quando ele não aparece, quando não é possível tocá-lo, permeá-lo ou senti-lo, aí alguma coisa tem que acontecer para que a gente, sabe, desperte essa memória, mas não como uma necessidade primordial para o processo de aprendizado das pessoas. A gente meio que romanceou isso, e ele traz uma discussão muito bacana sobre a importância de sentir dor, não no sentido romântico, mas no sentido, muitas vezes, de ser esse processo que nos
toca para que a gente possa pedir ajuda quando a gente não dá conta daquela demanda sozinho. Porque tem momentos que não dá para a gente viver sozinho. E aí entra de novo a questão da cultura, porque, por exemplo, o homem, ele é educado, pelo menos a minha geração, eu tenho 52 anos, ele é educado para não transparecer determinados sentimentos. Então ele não deve chorar, ele não deve ser sensível, não é? E isso traz consequências graves para a saúde mental do homem, da pessoa, do sexo masculino. Então isso é importante que a gente diga para que a gente possa naturalizar a dor no sentido de perceber que ela é humana, no sentido de perceber que essa dor também nos mostra essa incompletude que é natural, porque olha, para nós, sujeitos inacabados, a incompletude é muito mais natural do que a completude que não existe, percebe? É da natureza das sujeitas e dos sujeitos em completude. É natural que nós não saibamos tudo. É natural que nós não consigamos sentir tudo. É natural que em algum momento a gente não dê conta de segurar as emoções. É natural. Como a gente faz isso, é predicado desse processo de aprendizado que a gente vai tentando ter aqui. É nesse sentido que a reencarnação existe. Então a reencarnação não é um processo autopunitivista ou punitivista. A relação que a gente tem com ela deveria ser muito mais proposto para o sentido pedagógico. Então a reencarnação é um processo pedagógico, interexistencial, que tem como fim nos dar várias oportunidades de aprender. Então quando a gente não consegue aprender da maneira menos sofrida, a gente vai sofrer para entender que em algum ponto da curva a gente se perdeu. Mas não como um romance, não como uma coisa boa, não, mas o sofrimento, não, sofrer não é bom. A dor também não é uma coisa boa, mas elas são humanas. Tanto o sofrimento como a dor fazem parte da composição humana. E elas fazem com que a gente se lembre que seja até um mínimo em determinados momentos para a gente perceber que não dá para a gente dar conta de tudo e está tudo bem não dar conta de tudo. Porque o natural também é que a gente não dê conta de tudo. Mas o sistema de relações que a gente estabeleceu, e por isso é importante falar sobre ele é posto para que você acredite que você precisa dar conta de tudo. Mas não dá para dar conta de tudo. É humanamente impossível dar conta de todas as emoções. A gente pode ser mais arrumado ou menos arrumado com relação às nossas emoções. É natural. Vão ter pessoas que vão ter mais facilidade de lidar com a raiva, mas vão ter pessoas que têm muita dificuldade de lidar com a raiva. Vão ter pessoas que perdoam facilmente, mas são mesquinhas. E tem pessoas que não são mesquinhas, mas são rancorosas. E é natural. E há pessoas que carregam um pouquinho de cada coisa dessa. Então, assim, o Espiritismo ele tem essa proposta de nos trazer esse toque, essa coisa do desperta, para que a gente perceba essa incompletude não como um fator imobilizante da nossa vida, né? Ou como um fator de diminuição daquilo que nós somos enquanto pessoas, enquanto mulheres, homens, enquanto pais, mães, filhos, né? Mas no sentido de mostrar que mesmo quando não dá para dar conta de tudo, é necessário, é possível que a gente dê conta daquilo que for possível e tratar bem a nossa mente no sentido de a gente aproveitar a cobrança como se nós fôssemos espíritos completos, pessoas acabadas, porque isso traz fator de doença. E aí Jerry diz assim, no trechinho: sofro, logo existo. Somente num mundo transhumano seria possível banir plenamente a dor. Sofrer faz parte do inacabamento humano. A interdição ou glorificação da dor faz parte, respectivamente, da moral liberal e da mitologia do mercado, desorientando os sentidos mais profundos da condição humana. Então não é que a gente cria protótipos de perfeição e a gente vai alcançar esse protótipo de perfeição. Tá? Eu acredito que, por exemplo, quando a gente fala de elite, a elite da sociedade, ela não é composta pelas pessoas que mais amam, as mais humanas. É a elite do capital. Então não são elite na referência daquilo que as pessoas são quanto humanos, percebe? A nossa relação de discussão aqui é produzir uma elite de humanos que amam, porque a função do espiritismo, na realidade, na minha concepção, é a função de produzir uma sociedade que se ame. A função do centro espírita é o seu centro de formação desse amor por excelência. É mais ou menos essa a função.
Então, quando a gente trata disso, e a gente trata de elite do ponto de vista capital, a gente nem sempre leva em consideração a elite do ponto de vista humano. Deveria ser da elite dos humanos as pessoas que mais amam, que mais abraçam, que mais entendem, que mais escutam, mas nem sempre isso não é um fato estabelecido. Mas para o espiritismo, a elite que a gente vai discutir é essa aqui. Porque a gente precisa entender o que é que falta para que a gente faça parte desse processo, porque esse processo se desencadeia em mim também de forma natural. Porque quando a gente diz assim, olha, nós somos imperfeitos, isso é uma parte da frase lá de Kardec. Mas tem uma outra frase que é ignorada, às vezes, pelo movimento, que é muito importante, que é a questão do imperfectível. Porque está lá, nós somos imperfeitos, porém perfectíveis. Ou seja, mesmo dentro da imperfeição que é humana, nós somos sujeitos talhados para a produção da perfeição possível e do acabamento possível. Então, qual é o acabamento possível que a gente tem hoje? O que é possível para o dia de hoje? Que tipo de amor eu posso gerar? A quem eu posso dá-lo? Sabe? De forma gratuita. Não aquele que dá visando troca. Não aquele que visa, né, que dá um abraço esperando dois, ou que escuta porque ser escutado. Mas que entende a necessidade que o outro tem, e naquele momento, né, às vezes não precisa nem que você faça nada, às vezes só ouvir já é muita coisa. Porque às vezes apenas o que o outro quer é que alguém pare, olhe para ele e escute o que ele quer dizer, só. Então, nós podemos fazer isso de forma conjunta, né? De forma coletiva. No quarto capítulo, que foi eu escrevo reflexões sociais e políticas sobre o sujeito inacabado. Aí eu falo daquele ponto que a gente começou falando no começo, né? De política no sentido social, né? Não no sentido partidário, porque é importante dizer, e isso gera, às vezes, ruído de comunicação, que o espiritismo, ele é apartidário, mas ele não é apolítico. Há uma diferença brutal nessas duas coisas. Então ele é apartidário, mas ele não é apolítico. Quando a gente lê Kardec, se eu pudesse recomendar uma literatura para vocês, eu diria, leiam Kardec. Sabe, lê o Livro dos Espíritos, lê o que é Espiritismo. Quando a gente lê o que é Espiritismo, lê o debate de Kardec com aquelas pessoas que estão lá no começo dos livros, a gente percebe o pensamento que Kardec tinha sobre a forma que ele encara, que ele vê o Espiritismo. E que, permitam dizer, nem sempre consegue ser a mesma forma que nós vemos o Espiritismo. Então, Kardec tem uma perspectiva, se a gente fosse definir o Espiritismo aqui em poucas palavras, usando o que é Espiritismo como referência para a produção desse conceito, nós poderíamos dizer assim, o Espiritismo é uma ciência de cunho filosófico e consequências ético-morais. Por que é importante discutir isso, Alexandre? Porque nós criamos uma discussão sobre moral, que é um conceito importante, né? Porque nós espíritas falamos muito sobre moral. Mas nem sempre, quando a gente lê Kardec, ou quando a gente deixa de ler, a gente consegue entender de que moral Kardec estava falando. Porque ele não se refere aqui à moral no sentido da sisudez, da seriedade, que é uma coisa que a gente entende, como também ele não entende moral no sentido de moralismo, do tipo, construir uma régua de medição de moralidade, percebe? Onde as pessoas podem ficar acima ou abaixo dessa régua. E aí nós vamos tratando essas pessoas de moral ou de moral a partir da condição que ela tem de pertencer a determinada regra que determina comportamentos para que o outro seja enquadrado como uma pessoa moral ou como uma pessoa moral. Amoral. Kardec fala da moral no sentido da produção da filosofia moral, que seria a consequência de uma ética comportamental. Essa ética usada, o estudo dessa prática seria a filosofia moral. Seria a forma que nós tínhamos de nos relacionar com a nossa própria conduta, a relação da influência do meio sobre nós e a relação que a espiritualidade também exerce. Então nós, nesse sentido, nós produzimos alguma discussão para a gente poder falar do sujeito social e do sujeito político dentro da perspectiva dessa filosofia moral kardeciana. E aí ela é embasada assim, no ver de Jesus. Tá? Porque qual o modelo que ia ser seguido? Está lá. A base dessa filosofia moral é ver Jesus. Mas o Jesus que Kardec prega não é o mito, é o homem. É a forma com que ele se relaciona com as outras e com os outros sujeitos.
Então, um exemplo que para mim é emblemático é o encontro de Jesus com a mulher de Samaria, né, com a mulher samaritana, que ela corre com medo dele, né, primeiro porque ela tem uma caixa inferior e porque a mulher não tem autorização para conversar com os homens. E ela corre e ele diz a ela que pare, mas ela se assusta, mas parar sim, para aí, eu quero ter contigo, vem cá, mas eu é você. Vem, bebe comigo. Me dá de beber. Ela dá, me dá, mas bebe também. Pois quem dessa água beber, jamais sentirá sede. Esse é o Jesus que a gente estuda. Sabe? É aquele que, em nome da produção da justiça, ele se manifesta. Tá? Por isso que não é apolítico, é partidário. Esse Jesus, ele interviu numa realidade social vil e cruel. E ele não tentava, ele não concordava, ele não abraçava esse tipo de realidade social. E ele foi morto por isso, justamente por se manifestar diante de tantas injustiças sociais. Né? Jesus não morreu por religião, morreu por política. Ele foi julgado por 2 estados constituídos e foi condenado porque ele foi considerado culpado de alguma maneira, produzir algum tipo de influência negativa sobre a massa. E aí, peraí, pega esse cara aí que é o influenciador de massa e tira logo ele daqui porque ele vai provocar problemas. Então, de alguma forma, nesse capítulo aqui, reflexões sociais públicas sobre o sujeito inacabado, eu trago alguma relação, alguma discussão sobre isso. Ele diz assim, eu escrevo nesse capítulo: a vida política e social tem exatamente esta função: unir coletivamente os sujeitos incompletos para que, cada um ofertando suas cotas de inacabamento, forjem a partir de si mesmos uma sociedade mais justa e mais igual. Então, a gente entende essa necessidade da gente tratar da reforma íntima e da coisa que estabelece essa relação e essa necessidade de produção, né, de indivíduos melhores. Mas a gente entende também que, se nós não aprendermos a conviver socialmente, fica muito difícil a produção desse indivíduo que consegue, sabe, ascender diante dos outros. Porque o mundo social que ele faz parte é um mundo complexo. E no 5º capítulo, Jeremy fala, eu até adiantei um pouquinho quando eu falei da moral lá atrás, porque Jeremy fala sobre o inacabamento humano e a moralidade. E eu queria contar essa discussão porque para mim é importante. Ela é importante no sentido da gente poder perceber, quando Kardec fala da filosofia moral, que essa moral produzida por Jesus é uma moral de coletividade e é uma moral que eu acredito, uma filosofia moral que eu acredito ser muito importante, porque ela traz propostas democráticas para determinados segmentos. Então, o amor não é uma coisa apenas para uma casta ou para um nicho. É um pré-requisito, é uma característica, é uma coisa que faz parte do humano. Então, como a gente vai tratar e tem influência do meio. A cultura vai tratar o amor de diversas formas. Se nós fôssemos aqui nos lembrar de Nelson Rodrigues, por exemplo. Nelson Rodrigues diz assim: quem ama, maltrata. É a perspectiva dele sobre o amor. Tom Jobim já diz assim: vou te contar, meus olhos já não podem ver, pois que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é conseguir ser feliz sozinho. Tom Jobim. Se nós fôssemos pensar o que diz Gibran, Carlos Gibran, filósofo libanês, sobre o amor, ele diz mais ou menos assim: se o amor te convidar, segue. Mesmo que entre as plumas brancas encontre-se uma faca que espeta o peito, mesmo assim, segue. Gibran, Carlos Gibran. A gente pode falar do amor Madre Teresa de Calcutá, do amor Ivan Dulce, do amor Chico Xavier,
do amor Jesus de Nazaré. Então, tem várias formas. O amor Shakespeare, a gente conseguiu entender, por exemplo, que tomar cicuta e morrer é um ato de amor. Não é? E será que uma atitude que nos leva a uma ação tão extremista como essa pode ser considerada amor? E aí Kardec tenta se apegar justamente a essa relação do amor de Jesus de Nazaré, desse amor coletivo, dessa preocupação com os menos favorecidos, com os mais excluídos, com aqueles que têm menos acesso, porque essa era a preocupação de Jesus de Nazaré. E é essa preocupação que Kardec passa nesse capítulo, nessa parte do Livro dos Espíritos e nos capítulos que eu falei das revistas espíritas. Então há uma preocupação de Kardec de como a gente produz a relação e como a gente se estabelece enquanto sujeitos e sujeitos a partir dela. Então, Gere aqui tenta tratar um pouco disso. Diz ele, a tolerância parece ser um princípio moral auto-evidente na sociedade pluralista em que vivemos. No entanto, se recorrermos à moral de Jesus de Nazaré, que não é necessariamente a moral cristã, vamos perceber que ele não tolerava, por exemplo, as injustiças sociais de sua época. Então, quando nós vemos lá no Livro dos Espíritos a resposta veio de Jesus, é importante a gente pensar de que Jesus a gente está falando. Quando a gente for falar desse amor, a gente precisa saber também de que amor a gente está falando. Ele tem várias possibilidades. Então, se a gente vai, eu me lembrei do amor Chico Xavier, o pessoal conta uma história, né? Que um dia Chico estava em casa, disse que ele dormia pouco, né? Que já era tarde, e o cara invadiu a casa dele para assaltar. Entrou com um revólver em punho, rendeu ele. Aí ele disse: meu filho, você já comeu hoje? Não. Tenho que comer em casa? Não. Deu comida para ele, fez um farelzinho. E começaram a conversar. O cara guardou o revólver, eles começaram a conversar sobre um monte de coisa, sobre a vida da pessoa, sobre a vida dele e tal. Quando o rapaz vai sair com uma pequena cesta básica, um fardelzinho e tal, ele vai pular o muro, já que ele pulou o muro para entrar. Né? Quando ele vai pular o muro, aí Chico diz ali assim: não, meu filho, não pule não, o povo vai pensar que você é ladrão. Aí abre a porta, abre o portão e deixa ele ir embora. Né? Não vai pensar que você é ladrão. Isso é um tipo de amor. Então, eu acredito ser importante, nessa perspectiva que a gente está tratando aqui hoje, nós precisamos sentar para descobrir qual é o amor que nos guia. Sabe? Qual é o princípio que nos guia nessa relação que a gente estabeleceu com o mundo e com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Sabe que tipo de amor a gente está disponível a sentir? Até que ponto a gente consegue amar, perdoar, sem se sentir otário? Não tem como é que o cara fez isso e você não fez nada, porque estão esperando que você faça alguma coisa. Então é muito complexo, mas é importante que a gente discuta, para que a gente saiba exatamente onde brota e de onde brota os sentimentos que nos levam e que nos fazem conviver uns com os outros, como a gente acaba fazendo aqui. A gente diz assim: que tipo de relação a gente estabelece com os nossos familiares? Sabe, eu tenho aquela parte do Evangelho que fala dos déspotas, e eu falo às vezes das pessoas que são temidas e pensam que são amadas. Sabe, porque elas são temidas pela imposição, elas são temidas pela forma que elas se relacionam, elas são temidas pela forma que ela diz não ou que ela diz sim, e ela fica muito feliz porque as pessoas escutam. E quem é louco de não escutar? Não vai escutar, é óbvio que vai escutar. De vez em quando aparece um louco que vai lá e diz: não é como você quer, não. Existem outras maneiras da gente fazer a mesma coisa. Então, eu acho que esse tema, ele tem essa, sabe, essa perspectiva da gente poder buscar e enxergar, não de forma mitológica ou de forma distante, mas aproximar o amor como um atributo, um artefato da realidade humana. Sabe, isso é impossível a gente se sentir bestializado, abestalhado, ou alguém que é frágil, ou alguém que não se impõe diante das coisas que a vida oferece, porque a gente precisa se impor, mas a gente pode se impor amorosamente. Né?
É possível a gente fazer isso. O sexto capítulo fala sobre as habilidades culturais do sujeito inacabado. O capítulo que eu dedico para que a gente possa se conhecer dentro dessa relação que eu já trabalhei aqui com vocês, da relação social e cultural, mas que a gente possa saber quem nós somos diante dessa realidade. Quem eu sou, quais influências que eu sofro, o que caminhos eu posso seguir para que eu me torne uma pessoa melhor. Tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, né? Ele diz assim: é loucura a gente fazer todo dia a mesma coisa e esperar novos resultados. E é fato. Por que é bom a gente pensar sobre isso? Eu acredito que seja bom no sentido da gente poder nortear a qualidade de vida que a gente tem. Sabe, tipo assim, mas minha vida é um inferno. Alexandre, você diz isso porque você não mora com meu marido. Não, eu não moro com seu marido, mas eu moro com meu esposo. Ou seja, cada um tem uma dificuldade e é natural que elas apareçam, que elas são. Eu acredito que nesse lugar que a gente está hoje, a gente possa desenvolver de forma muito mais profunda uma possibilidade de se conhecendo, ter noção de que limites precisam ser melhorados para que nós possamos ser pessoas melhores. Mas aí tem uma outra discussão. O que é ser uma pessoa melhor? Qual é a referência disso? Sabe? Como é que a gente pode agir nesse mundo que está o tempo inteiro exigindo determinados comportamentos e a gente possa agir em consonância com essa perspectiva que a gente veio buscar aqui hoje? Então, às vezes, a gente vê que a gente não está muito legal, a gente não passa na hora do cara, bate um papo, faz um cruzamento fraterno, faz parte de uma coisa e aquilo vai se dissipando. Mas a ideia é que a gente pudesse dar conta sem a necessidade disso. Mas quando a gente não consegue, a gente vem. E um outro motivo que nos traz aqui, para poder viver esse sentido de espiritualidade, é um outro questionamento. Que espiritualidade é essa? Porque nós também somos espíritos, então nós também somos espiritualidade. Nós estamos numa dimensão diferente, que é encarnada, mas nós somos espiritualidade. Então, como é essa relação com as espiritualidades e como é que a gente pode tratar delas? Quanto tempo eu tenho? Tá. Obrigado. Então, nesse capítulo, oferecemos um pequeno apanhado sobre as situações a que os seres humanos e espíritos sociais são expostos durante as suas oportunidades encarnatórias e que, de alguma maneira, vão forjando as suas intimidades e fazendo com que se tornem aquilo que são. Então, eu queria tratar a reencarnação com vocês como uma proposta pedagógica, tá? E não mais como uma ação positivista. O Deus que o Espiritismo trabalha, o que é Deus? Ele é o juízo supremo, a causa primária de todas as coisas. Esse Deus também não é um Deus positivista. Ele não é um Deus que pune, não é um Deus que mata, não é um Deus que persegue. Esse Deus está em outro espaço, né, que não é o espaço que a gente trabalha. O Deus que a gente estuda aqui está muito mais vinculado à perspectiva do amor, da bondade e da justiça. Então, eu acredito que redescobrir, redesenhar, rediscutir determinados temas que às vezes estão estabelecidos para nós como fato sejam bem importantes. Porque ele faz parte dessa ideia de refazimento do sujeito que nós somos. Né? E assim, amparado por uma perspectiva espírita e espiritualista como é o Espiritismo. O sétimo capítulo, o penúltimo capítulo, o Jair escreveu, ele chama de A Revolução da Sensibilidade. Eu achei muito maduro, um capítulo muito maduro, como eu escrevi, mas um dos capítulos que eu mais gostei do livro, porque ele tenta trazer exatamente a necessidade da produção, da existência e da ratificação de uma sensibilidade que seja comprometida com o outro. Né? Para além da caridade material, sabe? Mas que a gente não se sinta responsável apenas pelo pão, mas que a gente procure entender, né, que outros padrões são importantes, que se fortaleça nas outras pessoas, e até naquelas que a gente assiste com nossos projetos, para que elas possam exercer dessa autonomia libertária que a gente falou lá atrás. Então, quando ele fala dessa sensibilidade que se preocupa não apenas com o outro, no sentido material da palavra, mas com a qualidade de vida que as pessoas ao seu redor possuem. E aqui, de novo, não é? Além da qualidade de vida
que a gente deve ter, né, de dormir bem, de comer bem, de escolher o que come, mas a qualidade de vida no sentido da troca e da partilha dos sentimentos que moram conosco. Né? Que tipo de sentimento a gente abarca, que tipo de sentimento a gente alimenta, que tipo de sentimento a gente divide com o outro. Porque há relações que elas são tão afetuosas que alguém faz uma coisa com a gente e a gente não está nem aí. E pensa, né? Se fosse outra pessoa, eu acho que eu não tolerar. Aí vem alguém e faz 30% daquilo e a gente se espalha. Né? Então, mais ou menos, o que é que te motiva a não se espalhar com aquela pessoa que você não se espalha? Talvez sejam sentimentos que precisam ser mais permitidos na nossa forma de viver as nossas relações uns com os outros. E eu acho que nesse capítulo já consegue fazer esse convite. Né? Ele diz que a preocupação com as sensibilidades traz para o domínio do espírito a emergência da subjetividade, essa faculdade do sujeito de ser afetado por influências externas que remetem a um conjunto heterogêneo de fenômenos, mais ou menos complexos. Assim, entram em cena, ao mesmo tempo, o corpo e o espírito, compartilhando percepções, sensações, sentimentos e emoções. Não apenas no plano individual, mas também na dimensão histórica, social e cultural. Então, dessa maneira, desse fato, nós nos enxergaríamos dentro de toda essa completude que eu falei para vocês lá atrás, que é mais ou menos o que ele traz. Não se vê apenas corpo e espírito, e quando se vê corpo e espírito, entender as simbologias que o corpo produz, que o corpo exerce, nas relações que a gente tem. Por exemplo, uma ação etarista, ela parte a partir do julgamento do corpo. Capacitista, ou racista, ou homofóbica, ela parte exatamente da simbologia, daquilo que o símbolo do corpo representa e que você talvez não tolere, consciente ou inconscientemente. Então, é mais ou menos isso que ele fala quando ele trata aqui da questão da sensibilidade. E o oitavo e último capítulo, para a gente poder encerrar a nossa conversa de hoje, sou eu que escrevo, que é o último capítulo, e eu falo sobre o título do livro, A Sociedade do Sujeito Inacabado. E aí eu falo de novo sobre aquela parte lá de Kardec que a gente abriu, não é para quem não estava aqui ainda, quando Kardec diz que homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso, é que precisamos dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. E no livro eu escrevo, a partir desse texto de Kardec, afetivamente envolvidos e abraçados, deixamos viva, latente, a ideia de que, mesmo em complexo, não nos encontramos destituídos ou desabituados para amar o amor, amar a vida e amar os outros. Acredito que o Espiritismo ele tem também essa capacidade de democratizar esse sentimento, não como uma coisa para poucas pessoas, mas para todo humano, cada um dentro do seu diapasão, cada um dentro da sua possibilidade, cada um dentro da sua condição. Isso nos traz uma perspectiva muito mais democrática desse sentimento e faz a gente perceber que amar é humano. Então, que amemos então uns aos outros. Muita paz, uma boa noite e um bom final de semana para todos e todos.